Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de matemática e a gente vai aprender hoje sobre medida de comprimento, ou seja, como que a gente faz essas medidas, né? Seja de uma mesa, seja do seu corpo, seja da sua cintura, para você fazer uma roupa nova. Então, a gente vai aprender esses termos da matemática, quais os instrumentos que a gente usa, como a gente faz a medição. Mas antes disso, a professora vai ler uma história bem bacana para você poder entender como funciona a medida de comprimento. Então aqui, vamos ler o texto. Ele chama Fita Métrica História. Hoje pela manhã, minha mãe me chamou na cozinha. Pensei que era para comer alguma coisa ou para lavar a louça que estava na pia. Para minha surpresa, não era. Ela queria me medir. Me encostou na parede e na cerâmica ela marcou com um lápis o topo da minha cabecinha. Logo em seguida, ela pegou um negócio que eu não conhecia. O nome é fita métrica. Esticou essa fita de onde havia marcado com lápis até embaixo, lá no chão. Espantada, ela disse: "Menino do céu, você cresceu quase 30 centímetros em um ano. Terei que comprar uma cama nova para você, pois daqui uns dias não caberá mais na sua." A minha cama é a mesma desde que eu nasci. Primeiro foi um berço. Cresci, me tornei um mocinho. Mamãe fez uma mágica e a transformou em uma caminha. Até parece caminha de brinquedo. Agora vou ganhar uma cama de verdade. Eba! Esse texto, né, da autora Camila Castro e Kátia Crescêncio. Viram que interessante, estudantes? A história, né, contando que a gente, mãe, tem o hábito de fazer com nossos filhos em casa, de medir o comprimento de vocês, para ver se você está crescendo, se você está se desenvolvendo direitinho. E na história, ele não sabia como que chamava aquele objeto que a mamãe usou, né, a fita métrica. E na aula de hoje a gente vai poder aprender um pouco sobre isso. Medida de comprimento. Durante muito tempo, as medidas de comprimento eram estabelecidas pelas partes do corpo. Exemplo, palmo, pé, polegadas. Hoje, utilizamos o metro, o centímetro e o quilômetro. O metro é utilizado como unidade padrão e o seu símbolo é o M. O centímetro é utilizado para medir pequenas distâncias. Seu símbolo é cm. E o quilômetro é utilizado para medir grandes distâncias. E o seu símbolo é km. Aí aqui como modelo, a professora trouxe para vocês. Olha, 1 metro é 100 centímetros. E 1 quilômetro são 1000 metros. Uma outra coisa que a professora achou muito interessante nesse texto, estudantes, é aqui no início, há muito tempo atrás, as medidas eram estabelecidas pela parte do nosso corpo. Um palmo, um pé, uma polegada. Até hoje a gente fala o tamanho da nossa TV. Quando o papai e a mamãe querem comprar uma televisão nova, mas eu quero aquela grandona, mamãe, de 50 polegadas. A gente ainda usa esse termo, porque antigamente era a maneira que se media, com a polegada, o tamanho aqui do polegar. Ou um palmo, né? Quando a gente quer medir, a gente vai fazendo assim, contando um palmo para ter uma noção mais ou menos de tamanho. Porém, com a modernidade, foi inventado novos meios para a gente poder ter aquela medida certinha. E aí foi desenvolvido, né? Que a gente conhece hoje. O metro, o centímetro e o quilômetro. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso na aula. Medidas de comprimento. Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimentos. Observe o método do lojista, que eles usam, né, para vender tecidos. Não sei se a mamãe já levou você alguma vez numa loja, ela queria comprar um pano novo para a cama ou para a mesa. Aí ela fala assim, eu quero 5 metros daquele tecido. Aquele vendedor, ele normalmente tem tipo uma régua, um pau bem grandão assim, de 1 metro certinho. Então, ele corta no tamanho certinho daquele pedido que foi feito pela pessoa. Outro que a gente tem é a fita métrica, usado principalmente por costureiras. A professora trouxe aqui como exemplo para vocês, olha. A fita métrica. A fita métrica também foi usada lá no início da nossa aula, na história, né?
Que a mamãe pegou e mediu do topo da cabecinha até lá no chão para saber quantos centímetros a criança tinha crescido durante aquele ano. Então, essa é a fita métrica. Outro modelo que a gente tem aqui é a trena, né? Ela é muito usada para medir terrenos e lotes. Então, a trena, estudantes, é muito usada para o pessoal que trabalha em obra, como pedreiros, os engenheiros, para poder medir certinho quanto que está ali aquele pedacinho de terra, aquele espaço que vai ser feita alguma modificação. Então, essa aqui é um modelo que a professora trouxe para vocês, ó, de trena. Esse aqui, gente, olha, usado principalmente por pedreiros para medir paredes. Antigamente, antes da trena, era muito usado esse aqui. Parece uma régua de madeira e ela se desdobra toda, podendo medir aquele espaço, aquela parede que o pedreiro vai poder fazer sua obra. Régua articulada, que é o nome dela, olha. É bem antiga. Algumas pessoas ainda têm, que é pessoal mais antigo que gosta de usar. Mas a trena, ela faz esse mesmo serviço e é mais fácil, porque você usa, ó, tanto que você quiser, precisar esticar, e depois você consegue guardar. E aqui a professora trouxe também a régua, que é a nossa companheira aí nas aulas de matemática, dentro da escola, né? Quantas vezes você já usou a régua para fazer as suas atividades? Aí eu peguei a régua aqui da minha filha para mostrar para vocês, olha. Normalmente, né, as réguas da escola, a gente tem do 0 ao 30 centímetros, mas tem as maiores. Olha essa aqui que a professora trouxe, ela já tem 40 centímetros. E aí você consegue fazer um gráfico, você consegue fazer uma planilha muito bem feita, porque a régua, ela ajuda a você medir direitinho e deixar o seu gráfico, a sua tabela de uma maneira bem certinha, para a professora ver que você é caprichoso nas atividades de matemática. Aí eu trouxe aqui também a imagem desses objetos, né? Aqui eu trouxe para você ver. E aqui tem, ó, a trena. Esse aqui que eu falei com vocês, ó, que é a régua de madeira bem grande que os vendedores usam para vender tecidos, a fita métrica. E aqui que eu mostrei para vocês que os pedreiros ainda usam, né, para fazer medição de trabalho aí numa obra, numa parede, uns pisos para poder colocar o azulejo direitinho. Observe a imagem e responda. Agora a gente vai fazer algumas situações, problemas, dentro desse tema de medidas de comprimento. Escreva a altura de Lucas em centímetros. Na outra aula a gente aprendeu sobre a leitura do gráfico. Aqui a gente tem um gráfico, olha o desenho. Aqui a gente tem o Lucas e aí mediu no topo da cabecinha dele, parou aqui no 100. Então vamos ver aqui. Escreva a altura do Lucas em metro. Se ele tem 100 centímetros, ele tem... Perdão, letra A. Escreva a altura do Lucas em centímetros. Então, ele tem 100 centímetros. E agora, escreva a altura do Lucas em metro. Lá no começo da aula, aquela dica que a professora deu. 100 centímetros é igual a 1 metro. E aqui a gente representa com a letra M, não é mesmo? Que é metro. Agora a pergunta, a letra C. Você é mais alto ou mais baixo do que o Lucas? Você em casa, já sabe a sua altura? Quantos centímetros você tem? A mamãe já mediu? Se você ainda não sabe e a mamãe tiver em casa a fita métrica, pede para ela te medir, para você ver, e aí você anota lá no caderno quanto você está medindo e no outro ano você faz de novo para ver se você está crescendo, se você está bacana. A professora trouxe como exemplo aqui para essa pergunta o meu filho. Ele tem a idade de vocês, 9 anos. E o meu filho, ele chama Júnior. O Júnior, ele tem 1,10 m. Ele tem 110 centímetros. Então, ele é mais alto do que o Lucas, não é mesmo? Quantos centímetros de diferença? Então, aqui a gente sabe que o Lucas tem 100 centímetros. A professora falou que o filho dela tem 110. Então, ele tem 10 centímetros a mais do que o Lucas. Meu filho está comendo muita verdura e muitos legumes e está ficando forte e crescendo bastante. Você também está comendo? Tem que comer para ficar bem bacana a altura. A próxima atividade, ó. A professora mediu a altura de alguns alunos da sua turma. Veja no quadro abaixo a altura desses alunos e responda. Então, vamos ver que a altura que a professora anotou. A altura das crianças a professora anotou em
centímetros. Olha que interessante. A Ana, ela tem 141 centímetros. A Eduarda tem 176. O Gustavo tem 170 centímetros. O Fabrício, 178 centímetros. A Thaís tem 154 e a Maria, 169 centímetros. Desses alunos, quem é o mais alto? E quanto ele mede? Então, vamos ver, ó. Desses números aqui, estudantes, qual é o mais alto? Então, a gente já vê ali que tem 170. Porém, tem o 176. Tem um que é mais alto que esse? Sim, né? Aqui, ó, o 178. Então, o aluno mais alto é o Fabrício e ele mede 178 centímetros. Isso mesmo. Agora, a próxima pergunta. Qual a diferença de altura da Eduarda e da Thaís? Então, a Eduarda está aqui, ó. Ela tem 176. E a Thaís tem 154. Olha a dica. Qual a diferença? Então, a gente sabe que é uma conta de subtração, para a gente saber a diferença de uma para outra no seu tamanho. Vamos armar essa conta aqui? A Eduarda, ela tem 176. E a Thaís, 154. Aqui tá números grandes, hein, professora? Mas só que para subtrair tá bem fácil. 6 menos 4, você tem 6. Você vai tirar 4, vai ficar 2. Muito bem, número 2. 7 menos 5, 7, você tirou 5, ficou também 2. E aqui por último, 1 menos 1, ficou nada, ficou 0, né? Então, a resposta para essa situação problema, olha, qual a diferença de altura da Eduarda para a Thaís? 22 centímetros, né? Então, a Eduarda é 22 centímetros maior do que a Thaís. Viu como é tranquilo de fazer a atividade, gente? Armar a operação, fazer a subtração para você descobrir a resposta da situação problema. A próxima atividade. Descubra observando a régua quais os tamanhos dos objetos. Então, aqui embaixo tem uma régua, olha, bem parecida com essas que a professora trouxe para vocês. Essa régua, ela começa no número 1 e termina no número 20. Então, a primeira pergunta, quantos centímetros tem a canetinha? Essa aqui é a canetinha, ó. Vamos ver onde que ela para aqui, o tamanho dela? Ela parou no 20. Então, a canetinha, ela tem 20 centímetros. A próxima é a caneta. Aonde que a caneta vai aqui? O começo dela até o fim, ó. Ela parou no 15. Então, a caneta tem 15 centímetros. E por último, a borracha. Borracha normalmente é pequenininha, não é mesmo? Vamos ver o tamanho dessa borracha? Ela aqui do 1, ela parou no 5. Então, a borracha tem 5 centímetros. Agora que a gente sabe o tamanho de cada objeto, a gente vai responder algumas atividades. Agora é com você. Quantos centímetros teríamos 3 canetinhas juntos? Olha lá, juntas, perdão. A gente sabe que cada canetinha tem 20 centímetros. Vamos somar para a gente saber quantos centímetros vai dar 3 canetinhas? Então, se cada uma é 20, a gente vai colocar aqui, ó. 20 mais 20. Correto? Vamos somar primeiro 2 vezes, ó. 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. Porém, está perguntando 3, né? Então, falta mais uma. Então, a gente vai somar mais uma vez. Mais 20. 0 mais 0, desce o 0. E 4 mais 2 é igual a... Somou de cabeça aí, muito fácil? 6. Muito bem. Então, a resposta aqui, quantos centímetros teríamos 3 canetinhas juntas? Teríamos 60 centímetros, isso mesmo. Se eu tivesse enfileirado 4 canetas, quantos centímetros teríamos? Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? Na última aula a gente aprendeu, né? A composição e a decomposição dos números.
por extenso é você escrever o número, como ele é falado, como ele é dito, né? Então, aqui a pergunta é, se eu tivesse enfileirado 4 canetas, quantos centímetros teríamos elas, né? Vamos voltar aqui na página aqui para a professora aproveitar, ó. Deixa eu apagar para a gente fazer da caneta. Então, aqui, ó. A caneta, a gente sabe que cada caneta tem 15 centímetros. Então, a gente vai somar 4 vezes. 15 mais 15. Vamos somar primeiro aqui. 5 mais 5. Olha que fácil, ó. 5 mais 5, 10. Viu? Tá nas suas mãos a resposta. Você coloca aqui o número 0, que é a unidade, sobe a dezena. 1 mais 1 mais 1, 3. 30. Muito bem. Só que a gente sabe que o problema está perguntando de 4 canetas. Aqui a gente somou de 2. 2 a gente já aprendeu que dá 30 centímetros. Agora fica mais fácil. Você já tem essa resposta? É só você somar 30 mais 30. 0 mais 0. 3 mais 3, a gente sabe o que é? 6. Nossa, professora, é a mesma resposta com números diferentes. Isso mesmo. Aqui a gente aprendeu, né, das canetinhas. E aqui, se eu tivesse enfileirado 4 canetas, quantos centímetros teríamos? A resposta foi 60 centímetros. Mas ele está pedindo para você escrever o número? Não, está pedindo por extenso. Então, como ficaria esse número? 60 centímetros. Olha aqui o número por extenso. 60. Muito bem. Se ao final do mês eu tiver gastado 2 centímetros da minha borracha, quanto ela medirá? A gente viu lá no gráfico, né, da régua, perdão, que a borracha ela tem 5 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ela tem 5. Aí ele falou se ele tivesse gastado 2. Então, a gente sabe que é uma conta de subtração. Então, menos 2. Olha que fácil. 5. Você vai tirar 2 centímetros que você usou. Quantos centímetros vai sobrar? 3 centímetros. Isso mesmo. Aí a resposta também vai aparecer aqui, ó. 3 centímetros. Que bagunça que você fez, professora? Deixa eu apagar aqui para ficar só a resposta para você entender direitinho como que a gente chegou nessa resposta. Então, deu para entender essas atividades, para você entender bacana como que funcionam as medidas de comprimento. Aí você aprendeu o que é uma fita métrica. Você aprendeu sobre a trena, né? Você tem aí o papai, alguém da família que é um pedreiro, que trabalha com obra, e você vai ver usar muito esse material. E a régua, estudantes, que vai te acompanhar por muito tempo nas aulas de matemática. Ajuda muito, muito quando a gente tem uma régua, porque você consegue fazer direitinho um gráfico, uma tabela, você consegue medir os centímetros de algum objeto que a professora pedir. Então, esses materiais, como medidas de comprimento, auxiliam muito na sua atividade de matemática. Não deixem de ter, se você tiver oportunidade aí de ter uma régua bacana em casa. A fita métrica, eu também esqueci de falar, a gente usa muito quando vai na costureira. Quando a mamãe quer fazer um vestido novo, ela quer que você tenha um uniforme da escola maior, a costureira usa esse material para poder medir a sua cintura, para poder medir a sua altura, para fazer uma roupa bem bacana para você ficar bem bonito aí com uma roupa nova. E aí, você gostou? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre medidas de comprimento. Pratica, exercício aí em casa, se tiver da plataforma, não deixem de escutar a professora, assista nossas aulas e não fica por aqui, as nossas aulas continuam lá, né, na plataforma SMED GV e é muito fácil para você acessar, é só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem, ó, que aparece aqui no canto da tela. E não se esqueçam de acessar nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o nosso canal do YouTube SMED GV, ó. Beijo no coração e até a próxima aula!